nós te amamos, Senhor. Com todo o nosso coração, rendemos graças. Graças a ti, Senhor. Aleluia. 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 Nós te agradecemos. Oh, nós te louvamos. Te adoramos, bendizemos a ti, Senhor. Oh, aleluia. Como te agradecemos, Senhor. Tu és tremendo. Te louvamos, ó Pai. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Bendizemos a ti. Como é bom te adorar, como é bom te louvar, como é bom sorrir, mesmo quando tudo falha. Só, Senhor, existem momentos que enfrentamos tantas dificuldades, e só você para nos fazer sorrir. Só esta tua alegria dentro de nós, brotando de dentro de nós, nos faz crescer, nos faz vencer. Obrigado, Senhor, porque você nos ama ver-nos sorrir. Você ama ver a gente sorrir, mesmo sem motivo algum, com a confiança apenas em ti. Oh, aleluia. Só a igreja e o teclado. Só a igreja e o teclado. Isso. Adore ao Senhor. Adore ao Rei. Adore ao Rei. Aleluia. Continua adorando. Oh, Jesus, o grande Rei. Aleluia. Podem sentar, amados. Aleluia. Super igreja pode subir. É a super igreja? É, né? Super igreja pode subir. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Deus é bom. Deus é bom. Rapaz, Ele é muito bom. E quando tudo ao seu redor não estiver bom, não é porque Deus não quer que seja, é que Ele quer que você sorria. O Senhor diz que há pessoas aqui que estão precisando sorrir mais. Olha para o teu irmão e diz assim: abençoado, chega de choro. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ele está com cara de jumento, vai. Filho de Deus, com cara de jumento, demonstra que não conhece o pai que tem. Vou dizer de novo. Filho de Deus, com cara de jumento, demonstra que não conhece o pai que tem. Amém, queridos? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Não se preocupa não, irmãos, é microfone novo, aí tem que ajustar. A gente vai avançando, né? Vai melhorando. Aí tem que ir ajustando mesmo, fica tranquilo. Amém? Quando você enfrenta a dificuldade, a primeira coisa que a pessoa pensa: vamos orar. Amém, glória a Deus, está certo.
O detalhe é porque a oração não é um meio de escape. A oração não é para você escapar de nada. A oração é para comunhão. Há pessoas que confundem, na verdade elas confundem não. Elas igualam, elas acham que pedir é a mesma coisa que orar. E não é. Pedir não é orar. A oração é um diálogo entre você e seu pai. Você fala, ele responde. Eu vou dizer de novo. Você fala, ele responde. Está melhorando, está melhorando. Vocês estão entendendo isso? Quem já falou com Deus hoje? Você falou com Deus? Agora o mais importante, você ouviu ele responder? Só a Lara ali atrás, aqui a minha irmã também. Deixa eu fazer de novo uma pergunta que nem todo mundo escutou, né? Pode ser? Quando você orou a Deus hoje, você ouviu quando ele respondeu você? Amém. Uma oração, meu irmão, só é completa quando os dois lados falam. Amém? Mas, se você quiser saber mais acerca de oração, você vem à terça-feira que tem uma ministração exclusiva só sobre oração. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Só vai melhorar mesmo. Durante todo este mês de fevereiro, nós estamos ministrando sobre fé por uma direção do nosso Pai. Então, ele me dirigiu a isso e eu falei com os nossos ministros e aí estamos todos preparando justamente acerca de fé. E domingo passado eu trouxe uma introdução acerca do que é fé. E hoje nós vamos continuar, terça-feira teve a oração, quinta-feira a Lene trouxe uma boa palavra, uma excelente palavra sobre ouvir, também sobre receber mais fé através do ouvir a palavra de Deus. E hoje eu vou continuar falando ainda acerca do ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, o tema da ministração de hoje é o aumento ou diminuição da tua fé é da tua inteira responsabilidade. Amém. Nossa, que título grande. Pois é, mas foi o que Deus me deu. Amém? O aumento ou diminuição da tua fé é da tua inteira responsabilidade. Quando nós não tínhamos conhecimento, nós achávamos que as coisas aconteciam conosco porque Deus queria. Então, se tudo estivesse bem, é porque Deus quer. Se tudo estivesse mal, é porque Deus quer. Que afinal de contas, Ele pode tudo, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. É o que a gente falava. E se Ele pode todas as coisas e a coisa não estivesse acontecendo, então é porque Ele não quis. Não é porque Ele não pôde. Nunca se pensava na nossa mente que era porque Deus não podia fazer alguma coisa. Não, Deus pode tudo. Se não acontece, é porque Ele é Deus e Ele decidiu assim e tu não tem nada a ver com isso. Então, quer vitória? Né? Vai chorando, gemendo e tal, vai, essas coisas todas. Nós acreditávamos muito nisso, mas a revelação da palavra chegou, e nós vimos pela palavra que as coisas não são bem exatamente assim, pela palavra. De acordo com a palavra, as coisas não ocorrem quando Deus quer. As coisas ocorrem quando nós cremos. É tão claro, irmãos, isso, que muitas pessoas receberam palavras específicas de Deus. Primeiro, Deus falou no seu coração. Depois, Deus usou pessoas para falar também, confirmando, acerca de promessas, acerca de tantas coisas que Deus queria que acontecesse. E Deus falando por essas pessoas, e Deus falou no seu coração, olha, vai acontecer e tal. E a pessoa se alegrou, amém, glória a Deus. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Então, normalmente se espalhava claramente, olha, não foi Deus. Porque se fosse Deus, tinha que acontecer. Se fosse Deus, acontecia. Mas existem muitas coisas que Deus fala e que não acontece só porque Ele falou. Eu vou repetir isso. Existem muitas coisas que acontecem, amém? Que acontecem,
que Deus não quer. Estou falando de outra maneira, de outra forma. Deus não deseja. Por exemplo, Deus não quer que nenhum filho dele fique doente. Tem gente que ainda está na dúvida. Eu vou fazer de forma, quem é pai e mãe aqui, levante a mão bem alto. Isso, obrigado. Deixa eu te dizer uma coisa, você queria que seu filho sofresse algum problema? Sofresse alguma dor? Mas assim, nem assim aquelas dores assim necessárias para crescimento. Você, se tivesse no seu poder tirar toda a dor do seu filho, você tiraria? Claro, todos nós faríamos isso. Se nós, que temos as nossas falhas, que temos as nossas imperfeições, não gostaríamos que isso acontecesse com os nossos filhos, porque Deus, que é perfeito, gostaria. E ainda tinha pessoas que diziam, olha, não só Deus, muitas vezes, Ele não quer te curar, como muitas vezes Ele joga mesmo a doença para pegar você, para te provar, para saber se você é fiel. Aí eu sempre tinha uma pergunta, detalhe, e Deus não sabe que eu sou fiel? Ele precisa provar? E muitas vezes isso trazia um bug na cabeça do povo, era problema. Mas não, olha, se Ele quiser te matar, Ele mata porque Ele é Deus. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita porque Ele é Deus. Se Ele quiser te curar, Ele cura, mas Ele continua sendo Deus. Não, olha, não tem esse negócio, estou adoecendo ou não, Ele continua sendo Deus e acabou a história. E a gente ficava naquela esperança de um dia ir para o céu. Por quê? Porque aqui o negócio está sério. Então, pelo menos lá no céu não tem nada de dor, nem enfermidade, nem nada. Então, onde não existe tristeza, não existe morte, vamos para o céu. E a gente dizia claramente, eu estou dizendo que eu vivia nisso aí. E a gente dizia claramente, olha, glória a Deus que Jesus me salvou, Jesus me curou e Jesus me leva para o céu. Doido para sair da terra. Mas, na verdade, Jesus veio trazer salvação para trazer o céu para a sua vida. Para trazer dias dos céus para a terra, para que você viva na terra assim como é no céu. Como é que diz? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que diz? No céu tem doença? Então por que na tua vida tem que ter? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu tem pobreza? Por que na sua vida tem que ter? Vocês estão entendendo isso, gente? Essas coisas podem ocorrer, não por causa de Deus, mas por causa de nós. E como é que a gente pode fazer então para Deus agir, pastor, a nosso favor? Aí é que está, Deus já agiu a teu favor. Antes que a doença chegasse na sua porta, Ele já tinha levado as tuas dores e as enfermidades. Antes que a pobreza chegasse à tua conta bancária, Ele já tinha suprido cada uma das tuas necessidades. Antes que as coisas ruins acontecessem na sua vida, Deus já tinha provisão, afinal de contas Ele sabe o futuro. Então Ele viu que você ia passar e providenciou a solução para aquilo que você está precisando. Está todo mundo entendendo até aqui? Eita, pastor, então o negócio é assim, né? Só que, não conta para ninguém não, mas na minha vida não está desse jeito aí não. Eu estou esperando Deus agir, o Senhor disse que Deus já agiu, mas eu não estou vendo. É porque com Deus as coisas são diferentes. Com Deus, se você quiser prosperar financeiramente, se você quiser ter uma grande colheita, você tem que plantar. Se você não plantar, você não tem colheita. Quem sabe para onde eu estou apontando? Quando você traz 1 quilo de alimento não perecível, coloca ali, você está plantando. Mas em quem? Talvez você nem conheça a pessoa em quem você está plantando.
Mas Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Se eu fosse você, eu traria todo domingo 1 quilo, colocaria lá. 1 quilo, colocaria lá. Plantação. É assim no reino de Deus. Pois bem, quando se trata de receber o que Deus já nos deu, veja bem, não é quando se trata de Deus fazer, é quando se trata de receber o que Deus já nos deu, você precisa desta coisa maravilhosa chamada fé. 2 letrinhas. Fé é o que possibilita que as realidades invisíveis se tornem visíveis. Fé é o que torna possível aquilo que já existe no âmbito espiritual tornar-se visível no âmbito físico. Amém. Todo mundo está me entendendo até aqui? Amém. Então, esse é o ponto. A questão não é Deus fazer, a questão é se você crê. Uma certa vez, trouxeram o menino até Jesus e disseram: mestre, olha, esse meu filho, o demônio pega ele, joga no fogo, joga na água e tal, e eu trouxe para os discípulos e eles não puderam expulsar. Aí a essa altura Jesus já deu uma bronca em cima dos discípulos, né? Ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Só que ele não disse aí assim com essa calma não, sabe? Ele meteu, foi o grito mesmo nos discípulos. Porque se tinha uma coisa que tirava Jesus do sério, era a falta de fé. Olha, podiam falar mal dele, e falaram. Levantaram calúnia, falso, um monte de coisa. Ele nem esquentava. Mas a incredulidade, rapaz, esse homem ficava por conta. Traz o menino. Quando o demônio viu Jesus, pegou o menino e começou o negócio. A palhaçada toda. Aí o que acontece? Jesus perguntou ao pai: desde quando acontece isso? Disse: desde a infância, desde pequeno. Pronto. Só era isso que Jesus perguntou. Mas aquele pai estava desesperado, ele não aguentava mais. Qual o pai que ama ver um filho endemoniado? Nenhum pai gostaria de ver uma coisa dessa. Então ele chega para Jesus e, levado pelo sentimento, aí ele diz: olha, deixa eu te falar uma verdade, Senhor. Se podes, tem compaixão de nós e nos ajuda. O sentimento dele fez ele dar uma resposta além do que Jesus realmente tinha perguntado. Aí foi a vez dele receber a bronca. Jesus olhou e disse: se podes, tudo é possível ao que crê. O que Jesus estava dizendo ali? Ei, não se trata de se eu posso ou não. Se trata de se você crê. Pai do filho até Jesus? Mas pastor, ele já estava demonstrando que cria. Não necessariamente. Tinha muita gente que ia até Jesus e estava em incredulidade. E estava na frente de Jesus. Vai, tem muitos crentes com a palavra na sua frente e continua falando incredulidade. Não é só algumas pessoas. Muita gente. E aí, Jesus expulsou o demônio, o menino foi liberto. Mas ficou uma grande lição. Tudo é possível para Deus, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que tem fé e usa. Tudo é possível ao que tem fé e usa. Então, se você deseja o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida, você precisa aumentar o seu nível de fé. Você precisa aumentar esta certeza. Fé é a certeza de fatos que não se veem. O que é fato? É algo que esteja acontecendo ou que já aconteceu, só que não se vê. Mas muitos cristãos, eles simplesmente confundem as coisas e acham que fé é se sentir bem. E colocam os seus sentimentos como a locomotiva da sua vida. Eles andam pelo que sente. Se ele declara uma coisa aqui e a coisa acontece, ele está rindo. Mas se ele declara uma coisa aqui, ou ora por alguma coisa, e a coisa não acontece,
Deus sabe todas as coisas. Só comigo esse negócio. E quer ver o negócio piorar? É se ele vê outra pessoa crer, falar e acontecer. Aí pronto. Porque aí entra uma coisinha chamada inveja. Atrapalha geral mesmo. Mas sabe por quê? Porque nós temos a tendência de acusar o outro. Já notaram? Esse negócio começou lá de Adão. A mulher que tu me desse, ou seja, como quem diz, eu não te pedi mulher nenhuma não, você me deu porque quis, mas foi ela. Aí Deus se vira para Eva, Eva diz, opa, não vai sobrar para mim, não. A serpente, foi a cobra. A cobra, coitada, pronto, dançou. Sobrou para ela. Mas a grande verdade é que Deus se agrada quando você reconhece e se arrepende. Tudo aquilo que eu orei e que eu pedi a Deus, crendo, aconteceu. Tudo. Vou completar esse mês, 53 anos de idade. Tudo. Por quê? Porque Deus deseja isso. Deus quer isso. Mas, pastor, olha só, tudo bem, está certo. Então, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Aqui que a gente entra com a mensagem. Amém? A gente vai começar agora. Tá certo? Eu disse boa noite no início. Boa noite, gente. Falta de educação. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 9. Joshua, versão King James, atualizada. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu tenho, pastor, aqui, ó 1, 2. Eu tenho. Só que quando essa palavra ouvir, no grego, tem vários significados. Essa palavra aí, ouvir. Ela se refere ao ouvir, na audição mesmo que vocês estão escutando aí. Ela se refere também a ouvir atentamente, prestando atenção. Se refere também a obedecer, uma mesma palavra. Se refere também a conhecimento e aprendizado. Tudo dentro dessa palavra ouvir. Ou seja, não é simplesmente ouvir por ouvir. Existe algo mais do que apenas ouvir. Porque nós, todos os dias, estamos sendo informados de coisas que estão acontecendo com frequência. Eu vi um pastor falar uma coisa e eu gostei disso. Ele disse que, infelizmente, essa geração é uma geração da informação, infelizmente. Não é uma geração de aprendizado. Os vídeos com maior visualizações da internet são aqueles bem curtinhos. Por quê? Eles querem a informação. Dá um livro de 10 páginas para ele, ele olha assim, rapaz, 10 páginas? Porque não está acostumado, o seu cérebro não está acostumado a aprender. Detalhe, o que sustenta a pessoa não é a informação, é o aprendizado. Jesus curava, mas não disse que ele curava todo dia. Pregava, mas não disse que pregava todo dia. Ressuscitava mortos, mas não disse que ressuscitava mortos todo dia. Ele expulsava demônios, mas não disse que ele expulsava demônios todo dia. Mas ele ensinava todo dia. Está todo mundo entendendo até aqui? Ou seja, o aprendizado é muito mais importante do que a simples informação. Então, muitos jovens hoje, adolescentes e jovens hoje, não os daqui da igreja, por aí fora, eles simplesmente lutam pela informação, ao invés de lutar pelo aprendizado.
Porque o aprendizado denota mais disciplina, mais tempo, mais trabalho. Não é verdade? Denota um tempo maior de exposição, de parar. A informação não. Livro de 10 páginas. Ai, Jesus, vai ter que ler esse livro de 10 páginas. Não tem jeito de passar as páginas rápido, não? Se der um de 300 páginas, então, misericórdia. Nem abre, não tira nem do plástico. Mas, se você deseja aumentar a sua fé, você precisa investir tempo no aprendizado da palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E Deus me revelou hoje, Ele me revelou hoje, pessoas aqui que oram, que passam tempo orando em línguas, mas que não estão ouvindo a palavra o suficiente. Ei, meu irmão, uma coisa no seu lugar. A água é importante para o nosso corpo? Mas e o alimento? Também. E o descanso? Se você falha em qualquer uma dessas áreas aí, preste atenção, se você falha em qualquer uma destas áreas, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar deficiente. E você pode encurtar os seus dias sobre a terra, pela falta de um desses fatores. Amém? Do mesmo jeito na área espiritual. É claro que o crente deve orar. De fato, o crente tem que ter uma vida de oração. A minha casa, Jesus disse, será chamada casa de oração. Onde Jesus mora? Dentro de você. Então, você é a casa de oração. Você que tem que ser a pessoa que mais ora. Está todo mundo entendendo aqui? Você tem que ter, irmão, aquela ligação toda com Deus na oração. Mas não é só oração. É preciso ouvir. Porque muitos cristãos, eles têm apenas a informação. Ai, está doendo aqui, meu Deus do céu, como está doendo. Meu irmão, você crê realmente que Jesus curou? Eu creio, sim, ele levou lá na cruz do Calvário, Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 e 5, fala sobre isso. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, também diz que Jesus levou sobre as nossas dores e enfermidades. Eu tenho certeza disso, mas a esse mais que acaba com tudo. É o tal do mas. Mas por que ele coloca o mas? Porque embora ele tenha informação, ele não tem a certeza. Ele tem informação que é rico, mas não tem a certeza. Ele sabe que é, mas não tem a certeza. Por quê? Porque lhe falta tempo. Preste atenção. Tempo se expondo para a palavra. Fé vem pelo ouvir, esse tipo de ouvir. Que tipo de ouvir? Atentamente. É por isso que quando eu falo para as pessoas ouvirem ministrações, ouvirem alguma coisa, eu disse, olha, presta atenção, senta na sala, senta direitinho, pega a tua Bíblia e vai acompanhando, porque ali você está atento. Ô pastor, mas a gente não pode ouvir num carro? Claro que pode. Eu já ouvi várias. Então, bota lá o pendrive, vamos embora. E está ouvindo. Amém. Mas não terá o mesmo efeito, o mesmo resultado, do que você ouvir atentamente, prestando atenção. Não tem. A fé vem assim. Quando tive um problema na perna, irmãos, eu investi tempo em ouvir sobre cura. Detalhe, sou professor do Rema. Matéria Cristo, aquele que cura, já ministrei algumas vezes. Mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, nunca é do mesmo jeito.
Não tenho nada contra você pedir oração, irmãos. Eu mesmo já pedi oração a muita gente. Eu mesmo já pedi oração a muitas pessoas. Nada contra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você deseja alcançar níveis mais altos em Deus, você precisa diminuir, não é diminuir, manter a oração, mas aumentar a audição da palavra. Ouvindo. Pastor, mas é porque a minha TV é daquela preto e branco antiga, sabe? E não passa, não tem YouTube. Eu até tentei, mas não tinha YouTube. Só tem aqueles canais que tec. 1 minuto para o merchandise. Pode me procurar, que eu estou vendendo fones de ouvido Bluetooth. Eu posso vender para você. 1 minuto merchandise acabado. Olha, tem até propaganda no meio da pregação. Coloca o fone de ouvido, coloca no celular e com a Bíblia, vai acompanhando. A fé não vem por ver, a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por você ler a Bíblia, estou lendo. Ou a fé está crescendo, ou glória, ou aleluia. Não, você tem que falar. Você tem que ouvir. A irmã chegou para mim e disse: pastor, eu estou com uma dor no ombro há 8 anos. Eu disse: caramba, você é uma guerreira, viu, minha irmã? Aguentar 8 anos uma dor no ombro, eu não aguentaria não. Pois é, pastor, estou aguentando. Não, pastor, é o seguinte, eu aprendi no Rema que a gente tem autoridade. A gente pode mandar embora que ela vai. Pois é, eu mandei. Aí ela disse: eu acho que ela está surda. Porque eu já mandei, ela não foi. E eu sei, capítulo, versículo, direitinho, ela saiu citando. Deus nos deu autoridade sobre isso aí, está escrito em tal lugar. Deus me fez, já me curou, está escrito em tal lugar. Jesus fez dessa forma e ele disse que eu podia fazer, está escrito em tal lugar. Você vai saber os montes de versículos. Então, eu vim aqui para o senhor orar por mim, quem sabe que a oração do senhor ela vai embora, que aí o senhor escuta. Eu digo: eu não vou não. Não vou não. Você vai para casa, procura ministrações sobre cura e vai ouvir. Ai, meu Deus, eu já ouvi muitas. Pois é, mas a sua fé ainda não está do mesmo jeito, então você tem que continuar ouvindo. Mas até quando eu vou ter que ouvir? Até que você tenha certeza no seu coração que quando você falar, a dor irá embora. Enquanto não tiver essa certeza. Havia eu acho que ainda tem, faz muito tempo que eu vi isso. Os programas de auditório, onde o apresentador fazia perguntas a seus convidados. Então, ele fazia uma pergunta e o convidado tinha tanto tempo para responder, e aí o convidado respondia, e aí ele dizia: tem certeza disso? Aí ele dizia: tenho. Aí, pronto, aí aparecia lá o resultado. Muitas pessoas estão precisando ouvir essa pergunta. Jesus levou as minhas dores e minhas enfermidades. Tem certeza disso, irmão? Essa é a diferença entre você ter a informação e você ter a certeza. Entre você ter a informação e você ter a certeza. Então, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus fala, dentro desses evangelhos, Jesus fala 6 vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que é que ele repetiu 6 vezes, em 6 ocasiões diferentes? Porque o ouvir é tão importante quanto o obedecer. Se quiserdes e me... Olha a palavrinha de novo aí. Se quiserdes e me ouvirdes. Poderia ter dito: se quiserdes e creres e declarares a palavra, tereis o melhor dessa terra. Não. Se quiserdes e me ouvirdes. O que falta na sua vida, falta pela sua deficiência em ouvir
a palavra de Deus sobre aquele assunto. Vamos lá, gente, eu acho que eu estou pregando bem hoje, para ter tão poucos améns. Eu gosto tanto de ouvir amém. Palavra linda, maravilhosa. Melhorou. Vou repetir essa parte, porque teve gente que ficou olhando para mim assim como se estivesse vendo um ET. Então vamos lá. O que falta na sua vida, falta pela deficiência de ouvir o que a palavra de Deus fala sobre aquilo ali. Irmãos, eu coloco, presta só atenção nisso, eu coloco às vezes aquelas ministrações, na verdade a Maiara coloca aquelas ministrações lá no grupo da igreja, né? E coloca ministrações, aí 4, 5, 6, 7 dias depois eu vou lá no YouTube, aí tem 6 visualizações, 7, o meu povo não está ouvindo. E, coincidentemente, os gabinetes aumentam. Não estão ouvindo. 6, 7 visualizações. 2, 3 meses depois, chega a 30. Numa igreja onde temos mais de 150 pessoas, 30? Não está ouvindo. Mas, pastor, mas eu não já vim? Eu já vim, já ouvi. Não foi suficiente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não é só uma. Várias vezes, várias vezes, várias vezes. A questão é, você está ouvindo suficiente? O que você ouve da palavra de Deus está sendo suficiente para você? Aí eu não tenho nada a ver, só a resposta é de você e Deus. A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5. Fala acerca da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, irmãos. É interessante que a Bíblia diz claramente, ela ouviu falar de Jesus, veio por trás dele, tocou na orla das suas vestes e foi curada. Preste atenção. Porque dizia, se tão somente eu tocar as suas vestes, serei curada, certo? Mas, antes disso, a Bíblia diz, ela ouviu falar de Jesus. O que foi que ela ouviu falar de Jesus? O que foi que fez, escute bem, o que foi que fez aquela mulher sair de casa para ir ao encontro de Jesus e fazer o que fez? Porque ela ouviu. E ela ouviu que pessoas eram curadas tocando nas suas vestes. Antes dela, tinha pessoas curadas assim. Ela ouviu que Jesus ressuscitava mortos. Ela talvez tenha ouvido até que ele ressuscitou a Lázaro, o amigo dele. Ela ouviu que aquele homem, ele tinha uma coisa diferente dos outros rabis, porque haviam vários rabis naquela época, não havia só Jesus. Mas tinha algo diferente dele. A diferença é que ele fazia a obra de Deus acontecer, enquanto que os outros ficavam esperando acontecer ainda. Ela ouviu. Ela ouviu que ele tinha palavras de paz. Ela ouviu que ele pregava cura. Ela ouviu que ele pregava a vontade de Deus. Ela ouviu que ele pregava como quem tem autoridade. Isso gerou fé nela e fez ela agir. Mas muitos cristãos estão querendo agir sem ter certeza. Apenas com a informação. Não resolve. Eu estou sendo claro? A Lene falou uma coisa tremenda aqui na quinta-feira. Ela disse que, ela falando sobre a parábola do semeador, ela disse que aquela semente que cai no caminho, que vem o diabo e arrebata do coração, e ela mostrou pela palavra que o diabo arrebata do coração porque a pessoa não entende. Ouve, mas não entende. Então, por favor, querido, não sai daqui sem entender isso. Não saia daqui sem entender isso. Enquanto você não ouvir suficiente, que quando você falar, vai acontecer, enquanto você não ouvir, vai ficar apenas a informação, e você vai falar e não vai acontecer.
Gabinete com o pastor. Você vai chegar para o pastor, eu falei e não aconteceu. Aí o pastor vai perguntar, você ouviu? Ouvi. O suficiente? Ouvi umas 50 vezes. Mas não foi suficiente. Eu já declarei coisas pela manhã e aconteceram praticamente com umas 2 horas de diferença. Até aconteceu. Mas também eu já declarei coisas num determinado dia e aconteceu 8 meses depois. Por quê? Porque Deus quis? Não. Foi porque a minha fé não era suficiente. Ô pastor, e tem que acontecer na hora para uma coisa já ter sido feita, o que é que você acha? Se uma pessoa, vou dar um exemplo, se uma pessoa está precisando de um emprego, a pessoa pede a Deus um emprego, recebe o emprego pela fé, ele está precisando, esse emprego, ele está precisando naquela hora ou pode chegar 3 anos depois? Não é na hora? Se a pessoa está precisando na hora, e por que não chega? Porque Deus não quis. Não, porque a fé não foi suficiente. Quer dizer, pastor, que se a fé é suficiente, as coisas acontecem na hora? Não. Quer dizer que se a fé é suficiente, as coisas acontecem no momento certo que você realmente está precisando. É isso. O aumento e a diminuição da sua fé não é responsabilidade de Deus. É tua. Muitas pessoas tiveram conhecimentos, digamos assim, na área humana. Tiveram conhecimentos na área secular. Mas aí se converte. Busca o conhecimento da palavra. Só que o conhecimento da palavra não se obtém do mesmo jeito que se obtém secularmente, né? O conhecimento da palavra vem através de revelação. E revelação leva um preço. A pessoa precisa parar. A pessoa precisa passar tempo meditando. Quando a pessoa está meditando, ela está falando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Ouvindo, falando e ouvindo. Falando e ouvindo. Deus supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Deus supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Falando e ouvindo. Falando e ouvindo. Falando e ouvindo. Aí dentro dele, a certeza começa a crescer. E atinge um ponto. Onde, preste atenção por favor, não conversa agora, preste só atenção nisso. Atinge um ponto. Onde ele muda até de nome, mas não tira essa certeza dentro dele. Sérgio, tem alguma chance assim de você atender uma pessoa, qualquer pessoa aí, que te chame de Pedro I? Tem alguma condição? Não? Nenhum. Não, tem assim uma chance de você atender uma pessoa que te chame assim, Chico de Assis. Por quê? Seu nome é Sérgio. Ele tem certeza disso por quê? Porque um dia o pai dele e a mãe dele ficou Serginho, coisa linda. Sérgio. Isso gerou dentro dele uma certeza que o nome dele é Sérgio. Antes dele tirar qualquer identidade, inclusive. Antes dele se entender por jeito, até mesmo antes dele falar. Ele sabia que o nome dele era Sérgio. O que é isso? Fé. Pois bem, quando se trata de cura, quando se trata de suprimento financeiro, material, que seja, quando se trata de qualquer coisa que você queira de Deus, você tem que ter essa certeza tão dentro de você, do mesmo jeito que você tem em relação ao seu nome. Não adianta dizer, meu nome é Johnson, meu sobrenome é Prosperidade, se dentro de mim eu não tenho essa certeza.
E essa certeza não vem pelo muito falar. Esta certeza não vem pelo muito orar. Esta certeza vem pelo ouvir. Por que a gente olha e diz, não conversa na ministração? Porque atrapalha, a mim não atrapalha muito não, praticamente nada. Mas atrapalha você na sua fé. E depois você vai estar precisando, querendo oração, mas o que falta a você é a certeza. Por que nós fazemos de tudo? Olha, gente, por favor, na hora da ministração, não vai no banheiro. Mas pastor, mas se der vontade. Se você não está no cinema, assiste um filme de 3 horas e não sai de lá, não sai do banco de jeito nenhum. 3 horas. Por que numa ministração que muitas vezes é a sua vida que está valendo? Você tem que sair. Vamos assistir um filme. Aí, eita glória, compra a pipoca, compra a pizza. Ai, Jesus, que saudade de uma pizza. Compra uma pipoca. Na pizza saiu, eu sei que foi por causa da saudade. Vamos sentar, né? Eita, silêncio, não toca o celular. Para a gente assistir aquele filme. Qual o filme? A Volta dos que não foram. Vamos assistir. Vamos ouvir a palavra. Ai, bora. Eu não gosto da voz desse pastor. Eu não gosto como esse pastor prega. Essa TV está muito pequena. Essa imagem está ruim. E a ministração rolando, né? Olha, essa ministração aí não está legal. E quando não gosta da ministração, então, misericórdia. Ele não apenas não recebe, como ele sai difamando para todo mundo. Nessa igreja, você não vai receber apenas palavras que gosta. Não enquanto eu for o pastor. Você vai receber aquilo que você precisa. Goste. É tão bom falar. Irmãos, eu estava falando com uma pessoa essa semana. Por mim, eu só pregava aqui prosperidade, riqueza, cura, assim. Eu amo isso. Mas o Senhor, que é quem me paga, Ele diz, não, você vai ministrar aquilo que eu quero que você ministre. Por quê? Ele conhece os corações e Ele sabe o que você precisa. Eu não, mas Ele sabe. Então, aí vai, querido, a palavra. Ouça mais palavra. A fé vem pelo ouvir. Em Apocalipse, no capítulo 1, fala acerca de João. João, ele era o apóstolo de Jesus. Ele tinha sido desterrado para a ilha de Pátmos, se não me engano, foi por imperador chamado Domiciano. Acho que foi. Salvo engano. E ele foi desterrado, ele era o último apóstolo que estava vivo. Todos os outros já tinham morrido de forma sacrificial. Dos apóstolos que andavam com Jesus, ele era o último. E Deus mostrou revelações do Apocalipse lá na ilha de Pátmos. Eu não vou entrar muito nesse tema. E quando ele estava ali, de repente a voz de muitas águas, como de muitas águas, falou com ele. Quando ele se virou, ele viu 7 candelabros de ouro, que representavam as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí ele viu um ser entre aqueles candelabros de ouro. Este ser, ele disse, semelhante ao Filho do Homem. Na verdade, ele viu Jesus. Mas ele não viu Jesus, igual muita gente pinta por aí, coloca nos nossos WhatsApp, né, no Instagram, um Jesus assim, todo diferente. Aí tem cabelo preto, cabelo ruivo, cabelo loiro, olhos azuis, tem de tudo. Já vi até moreninho. Ele viu Jesus como realmente é. Seus olhos como chamas de fogo. Seu rosto brilhava como o sol em sua força.
As suas roupas iam até os pés, e ele era cingido por um cinto de ouro. Na sua boca saía uma espada de 2 gumes, que sabemos simboliza a palavra de Deus. E na sua mão direita estavam 7 estrelas, que representavam os 7 pastores, ou os 7 anjos das igrejas da Ásia Menor. Então ele vai e diz o seguinte: olha, escreva aí para cada igreja daquela. Uma carta para cada igreja daquela. Tem lá os nomes das igrejas. Eu estou encurtando a história por causa da hora. E aí o que acontece? Escreve. Ao anjo da igreja, o anjo da igreja é o pastor. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Aí escrevia. Ao anjo da igreja de Sardes, escrevia. Ao anjo da igreja de Éfeso, escrevia. E aí por aí vai. Laodiceia, Filadélfia. 7 daquelas igrejas, 5 ele repreendeu e elogiou. Na verdade, não. Ele elogiou e depois repreendeu. Ele elogiava e depois repreendia. As 2 restantes, uma ele só elogiou. Só elogiou. Mas a outra, ele também só repreendeu. Só. Preste atenção nisso. No final de cada carta, cada uma, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes. 6 vezes, lá nos evangelhos, Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Apocalipse, 7. Irmãos, quando Jesus repete uma coisa 7 vezes, aí tem. Se ele repetisse só uma, já seria suficiente. E 7. Eu ainda não fui lá na Ásia Menor, só procurei saber. Fica na Turquia, as 7 igrejas lá. E o local está desolado. Não tem mais resquício daquelas igrejas. Não tem mais resquício daquelas igrejas. Igrejas tão grandes, as 7, todas as 7 eram enormes. Igrejas tão grandes, igrejas que floresceram, agora não chega a 1% de cristãos na região. Por quê? Ah, pastor, o tempo... Não. Deus não criou as coisas para se acabar? Não. Deus não criou nada para se acabar? Por quê? Resposta simples e direta. Porque não ouviram o que o Espírito diz às igrejas. Porque em algum ponto eles deixaram de ouvir. Mas não estamos falando de ouvir no sentido de ouvir com os ouvidos físicos. Não, estamos falando de prestar atenção. Obedecer. Quanto você tem ouvido de palavra, determinam o nível de fé que você tem. Vou dizer de novo, o quanto você ouve de palavra, determinam o nível de fé que você tem. Quanto menos ouvir, menos fé. Por quê? Porque a fé é uma consequência. O Senhor me revelou que havia pessoas que estavam ouvindo a palavra sim. Alguns vídeos, porque o pastor disse. O pastor não mandou? Então vamos fazer. É bem verdade que Deus pode usar o pastor para trazer uma orientação para a tua vida. Você faz e a coisa acontece. Faz e é certo. Mas não é sempre. Principalmente quando se trata de conselhos, recomendações. Você não tem que ouvir a palavra porque o pastor disse. Você tem que ouvir a palavra porque a sua fé precisa ser aumentada. Vocês estão entendendo isso, gente? Para que a sua fé precisa ser aumentada. O pastor, ele vai ouvir a palavra para aumentar a fé dele.
mas a dele. A sua é sua responsabilidade. Enquanto você não tiver essa certeza, você vai viver uma vida de gente que está indo para o céu e detestando a viagem. Você nunca viverá a vontade de Deus plenamente, enquanto não se expor à palavra de Deus de forma plena. Na virada, eu ministrei sentado. Todo mundo viu aqui. No segundo domingo, ministrei sentado. No terceiro já foi em pé. Curado. Sabe por quê? Ouço. Eu ouço sobre cura. Ah, eu preciso ler muito livro. Não, você precisa ouvir. Você deve ler, sim, normalmente. Aliás, você tem que ser um amante de leitura. A leitura melhora o vocabulário. A leitura, ela acrescenta no seu intelecto. É bom a leitura. Mas fé não vem por leitura. Vem pelo ouvir. Amém? Por que eu tenho que ouvir, pastor? Para aumentar a minha fé. Eu sei, pastor. Mas sabe por que também? É porque durante o dia você recebe milhares de informações. E nem sempre essas informações são positivas. A grande verdade é que como o mundo jaz no maligno, então as informações que chegam até você são na sua maioria negativas. Alô, não terminei, não se despeça. Não se despeça. São negativas. Isso diminui a fé. É por isso que é necessário você ter um depósito de fé cheio, lotado dentro de você. Então, quando você vê alguém doente, ei, quer levantar a cadeira? Você quer se levantar dessa cadeira? Sai correndo daqui? Quer? É claro que eu quero. Eu vou impor as mãos sobre você. E quando eu falar aquela palavra, que palavra? Curado, você se levanta. Você ora, quando você disser curado, a força do Senhor pegará esta pessoa e o levantará. Você ouvindo. Ouviu o quê, pastor? Ouviu o quê? Que palavra? Aquela que diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Uma coisa tão simples, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. 4 palavras. Pois é, ouvindo o suficiente, a fé chegará ao seu coração, para que você possa viver o que Deus já preparou para a sua vida. Eu vou encerrar. A namorada diz para o namorado. Ela diz, olha, eu te amo, viu? Mas eu vou te falar uma coisa, olha, hoje eu conheci um cara, gente boa, pensa num cara legal, muito bom. Tá, andei no outro dia, ela conversando, tá almoçando e tudo e tal, disse, rapaz, hoje ele ligou para mim, achei tão bonita aquela voz dele. Passa-se uns 3 dias, adivinha quem eu encontrei hoje no shopping? O cara. Ele vai ouvindo aquilo, vai gerar dentro dele uma coisa horrorosa, nojenta do inferno, chamada ciúmes. Ciúmes é uma obra da carne. O que é ciúme? Falta de confiança em si e no outro. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer é unir a sua vida com alguém que não tem confiança em si mesmo. Porque não é homem, é moleque. Moleque não tem confiança em si mesmo. Aí um dia, ele vê o dito cujo. Aí o dito cujo tem mais ou menos 1,80 m de altura, né? Barriga tanquinho,
músculos definidos, nenhuma grama de gordura, dentição perfeita e super educado. Enquanto ele acabou de sair do Fundamental 1. E o outro está terminando a faculdade, vai para fazer MBA. Fala inglês. E ele mal sabe falar o português. Na verdade, quando ele escreve um bilhete para a namorada, ele tem que ir junto para traduzir, porque mandar um zap, misericórdia. O que é que vai acontecer? Ele vai se sentir inferior. Ele vai se sentir para baixo. Une isso à voz da sua amada, dizendo, o cara. Ele se sente para baixo. Então ele tem duas opções. Chorar ou partir para cima do cara. História fictícia, isso não acontece em canto nenhum, nunca. O diabo, todos os dias, está lançando pensamentos. Fulano conseguiu. Tu vem lutando para fazer esse concurso há 25 anos, e ele de primeira já conseguiu. Aí você, também, onde ele estudou, né? Deve ter sido das melhores escolas. Não, estudou no 7, aí depois estudou aqui atrás. E vai aumentando. E começa uma coisa horrorosa. Irmãos, eu queria ter terminado a tempo, mas há pessoas aqui precisando ver isso. E começa uma coisa horrorosa, vinda lá dos quintos, chamada comparação. Nunca compare o primeiro capítulo da sua vida com o 25º capítulo da vida de ninguém. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. Ei! Você é especial para Deus. Disseram a você que você era feio. Ô pastor, isso aí eu tenho fé, creio, tenho certeza absoluta. O quê? Sou feio. Por quê? Não, porque quando eu nasci, a minha mãe olhou assim, que feio. Meu pai olhou assim e disse, parece com a mãe, mas ter saúde é que importa. E a coisa foi por aí. Aí cria-se dentro dele uma raiz de inferioridade, ou dela, raiz de inferioridade. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe ninguém inferior, a não ser que creia assim. Se você crê, assim é. Nunca se compare com os outros. O Senhor está mandando dizer isso. Estou olhando aqui pelo o povo que eu conheço, então não vejo ninguém ciumento. Mas Deus está mandando, então vamos lá. Você é o melhor de Deus na terra. Deus quer se expressar através de você. Então, aprenda a ouvir o que Deus diz, ao invés de ouvir o que os outros dizem. Os outros dizem o que vem por fora. Deus diz quem você é verdadeiramente. Deus diz quem você é verdadeiramente. Ouça Deus. Abre a palavra. Você não vai ver uma palavra negativa a teu respeito. Deus só fala positivo a teu respeito. Deus só fala positivo a teu respeito.
Deus só fala coisa boa a teu respeito. Creia nisso, viva isso e mude a situação na sua vida. Não é Deus quem vai mudar, é você. Aleluia! Deus não vai mudar circunstância. É tu quem muda. Mas essa pessoa não é uma pessoa importante, pastor. Eu amava essa pessoa. Eu amava demais essa pessoa. Eu confiei nessa pessoa. Tudo bem. Quem nunca errou? Você errou em confiar. Mas por que não acertar agora? Confie naquele que conhece você. Ouça o que ele diz de você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É você a igreja do Senhor. Ouça a palavra, se exponha a ela e não deixe o diabo te derrubar. Não deixe o sentimento te derrubar. O sentimento está embaixo de você. Você está por cima. O sentimento está embaixo, mas você está por cima. Você determina que tipo de sentimento vai ter com a palavra que está dentro de você. É só falar a mesma coisa que o seu pai fala de você. Amém, amados? Amém.